perdoem, mas eu esqueci de avisar que a gente vai estar indo para a marca 9 hoje, que é liderança. Então, excepcionalmente nessa aula, a gente vai dar um pulo na revista e a gente vai para a marca 9, que é a liderança, tá? Então, e aí, semana que vem, eu volto. Semana que vem a gente volta. Tem problema, eu esqueci de avisar vocês, me perdoem, mas semana que vem aí volta ao normal. Aí a gente, semana que vem, já vou falar para não esquecer de novo, vai ser a marca 7, disciplina. Então, quem já estudou disciplina hoje, vai estudar de novo essa semana para vir afiadinho para a semana que vem a gente poder contribuir com a aula, viu, Clélia? Você já estudou a marca 7, disciplina. Mas quem vai dar aula é o Josué? Hoje é o Josué. Então né? É assim mesmo, é o Josué, a aula surpresa, é assim mesmo que funciona. Né? Manda aqui, tá é o Josué certinho. Que faz as perguntas escabrosas no fim da aula, né? Ele já vai dar aula hoje, que é para não ter pergunta diferente. Então, porque é uma questão nossa mesmo, né? Porque a gente quis aproveitar todos os nossos professores, e Josué, a gente sabe da escala de trabalho dele, que é uma escala bem complicada, com os dias que ele fica mais fora, né? Então, a gente quis aproveitar. Então, dá para trocar? Ele e o pastor topou ele também. Então, a gente aproveitou aí todo o conhecimento e ensinamento que o nosso irmão tem para nos passar hoje, tá bom? Eu vou iniciar. Se eu travar, vocês me avisam, tá? Porque a minha internet não tá muito. Ela acabou de falar, travou. Muito boa desde ontem. Eu queria ler primeiro a Tessalonicenses. Não, Rafe, 13, tá bom? Primeira Tessalonicenses. Pedimos que vocês tenham um grande apreço pelos que trabalham entre vocês, os que presidem vocês no Senhor, os que admoestam. Tenham essas pessoas uma máxima consideração, com amor por causa do trabalho que elas realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, esse texto fala sobre a gente ter apreço, admiração, cuidado, zelo, amor pelos nossos líderes, tá bom? E o Josué vai estar, então, aprofundando mais esse assunto. Vamos orar para a gente começar? Eu vou pedir para o pastor Luizinho abençoar a nossa vida e a do Josué com uma oração, tá bom? Pai, nós agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos dá, esse momento que nos dá diante da Tua Palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações de Josué. Eu sei que o Senhor já lhe deu todo o entendimento, toda a sabedoria, e que Ele possa ser o Teu instrumento nas nossas vidas. Que seja um momento agradável de aprendizado, de entendimento, seja um momento agradável de comunhão na Tua Palavra, e que possamos ter um período muito gostoso agora, ó Deus, de comunhão contigo, de comunhão com a Tua Palavra, de comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Ô Fê, pelo versículo que você falou, eu te perdoo, tá? Tá bom, Josué. Os irmãos que estão com o microfone ligado, desliguem, por favor, tá bom? Boa noite, irmãos, graça e paz. Deixa eu só colocar aqui para apresentar, fazer uma apresentação para ajudar a gente aqui no entendimento. Eu acho que agora que eu abri bem, ó. Os irmãos confirmem aí, por favor, se estão enxergando. Sim. Sim? Sim, já chegou a apresentação. Muito bem. Esse tema aí é um tema muito interessante, que eu gosto muito, porque é um tema que ele não é só tema no meio cristão, mas ele é um tema em geral da sociedade, né? Inclusive, quando surge essa palavra liderança, começam as perguntas, né? Um líder, ele é nato, né? Ele nasce com essa capacidade, ou senão, um líder, ele aprende a ser líder. Será que todos podem ser líder, né? São algumas perguntas que existem com relação a esse tema. E é por isso que eu acho muito legal esse tema, porque, como essa é uma escola bíblica, os irmãos podem preparar a Bíblia aí, que a gente vai ler bastante. E eu quero que a gente saia aqui com uma perspectiva, então, cristã sobre esse tema. Não uma perspectiva qualquer, mesmo porque eu não acredito em vida secular. Nós, como
templo do Espírito Santo, somos mini Jesuses caminhando por aí, né? Espalhando a luz de Cristo. Então a liderança não seria diferente. Vamos abrir em 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, deixa eu ver. Ih, não consigo mostrar. A Bíblia de Jerusalém. Ela é um pouco diferente da que a gente usa na igreja, mas não tem problema. Vocês vão acompanhando. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Eu vou ler então. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa, falando aqui de Jesus, né? Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, né? Estão aqui dizendo que nós também somos pedra viva, né? A distinção que a Bíblia faz dessas pedras é de que Jesus seria a angular, né? E nós seríamos aquela que faz parte da construção do seu templo. Como pedras vivas, prestai-vos a construção de um edifício espiritual. Para quê? Para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Um pagão da época de Pedro que ouvisse isso daqui, talvez não fizesse tanto sentido assim. Mas para um judeu era muito forte. Por quê? Porque não eram todos sacerdotes. Não eram todos sacerdotes. Cada um tinha o seu papel. E aqui Pedro diz que em Cristo, na verdade, nós somos tanto o templo quanto o sacerdócio. Nós somos a ligação aí dos sacrifícios espirituais nosso e do povo para com Deus. É o que está escrito aqui. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, e tudo isso por causa de Jesus Cristo. Versículo 6. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, para aqueles que não creem. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro aqui ele faz menção a um texto que está em Êxodo, onde Deus fala para Moisés que o povo dele, o povo que estaria saindo do Egito, seria a nação santa de Deus, seria o povo escolhido de Deus e seriam sacerdotes de Deus na terra. Essa era a promessa de Deus para Moisés com relação ao povo de Israel. Interessante que Pedro aqui, quando ele fala, essa carta dele são para os cristãos daquela época. Não tem necessariamente uma igreja destinada, assim como as cartas de Paulo, mas eram para os cristãos em geral. E aqui ele diz que então a promessa de Cristo se cumpriu. Porque se a promessa é que haveria nação santa, sacerdócio, que haveria um povo de Deus, agora em Jesus Cristo, né? O texto todo que a gente leu é baseado em Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo, tudo isso se cumpre. E eles agora, os que creem, né? Ou seja, nós aqui também, porque pelos rostos que estou vendo aqui, a princípio todos confessamos a mesma fé, então cremos. Então nós já estamos dentro do cumprimento dessa promessa. Já somos nação santa, já somos sacerdócio real, já somos povo eleito de Deus. É isso o que Pedro está dizendo aqui. Baseado nesta leitura inicial que fiz, né, nesse texto,
E com o que ficou trocado, né, a lição, alguns não leram, mas a maioria aí já é crente velho, né? Tem crente jovem aí, que nem o César, né? Mas a maioria é crente velho. A pergunta, então, pergunta inicial que eu queria que os irmãos respondessem para mim. Quem são os pastores, os presbíteros e diáconos e qual a diferença? Essa é a pergunta inicial. Quem quer começar aí respondendo? Responder a pergunta do Josué, você começa a responder, ele nem termina de responder, ele já te corta em cima e começa com um monte de pergunta em cima, né? Hoje eu vou ficar quieto, vou deixar vocês responderem. Josué, eu entendo assim, quem são os pastores? Para mim, pastores são pessoas que Deus chamou para ser líder espiritual da igreja, para ser vamos dizer assim, o cabeça da igreja, entendeu? Até porque eu sempre disse que pastor para mim não é profissão, pastor para mim é chamado. Né? Ninguém pode ver pastor como uma profissão. Para mim, ser pastor tem que ser chamado, até porque o que pastores passam não é qualquer um que aguentaria. Então, eu entendo que pastores são líder espiritual da igreja no sentido de o líder máximo, o cabeça da igreja, tá? E assim, pensando no mundo terreno nosso, tá? Okay. Aqui, bom? Tá. Quem são os presbíteros? Os presbíteros são a liderança espiritual da igreja. São aquelas pessoas que Deus chamou e a igreja entendeu que são elas pessoas que deveriam exercer essa função para a parte espiritual da igreja. E os diáconos são da mesma forma, são pessoas que se dispuseram, que Deus chamou, e a igreja entendeu que são pessoas que trabalham na parte social, na parte de administração da igreja, que cuidam da parte, vamos dizer assim, operacional da igreja, se é que a gente pode usar esse termo. Eu entendo que seriam, assim, de uma forma rápida e direta, seria isso. Certo. Quem mais? Claudião, se você está falando, o seu está no mudo, eu acho, hein? Que eu não estou escutando você. Você está no mudo, Cláudio. Desculpe. Pronto. O Pedro falou tudo, concordo, e assino embaixo. Só que, para mim, o pastor, além de ser chamado, ele tem que ser vocacionado. Ok? E os presbíteros, da mesma forma, eu penso igual César, os diáconos, eu penso igual César. Mas só faltou, não sei se eu estou certo ou não, mas para mim, o pastor tem que ser vocacionado. Ok. Alguém mais? Ô, gente. Ninguém é de igreja aí, não? Eu vou tentar arriscar, Josué. Pode falar, não tem crise, não. Eu acho que... Primeira pergunta, quem são os pastores, presbíteros e diáconos? Uma coisa que eu vejo é que essas três pessoas, elas têm que fazer parte da congregação. Então, tem que ser membros da congregação. E eles são pessoas escolhidas... acredito que eles acabam exercendo uma certa função de liderança aí na igreja. Então, eles são selecionados dentro da congregação para liderar as pessoas dentro daquele contexto. Qual seria a diferença entre elas? Acredito que a função cada um exerce. Então, o pastor, ele vai pastorear o rebanho, vamos dizer, né? Então, ele vai pastorear os irmãos. Agora, eu confesso que presbíteros e diáconos, eu não sei dizer exatamente qual é a função deles. Eu posso falar assim, geralzão, mas é uma pergunta que eu não me arrisco a responder. Eu acho que o presbítero tem mais ou menos a mesma função, porque quando uma igreja está sem pastor, quem lidera a igreja são os presbíteros, não é? Levando as mensagens de domingo, cuidando do rebanho, até que esse pastor venha. Quando eu entrei no Mandaki, não tinha pastor, então eu lembro que os presbíteros dirigiam os cultos e cuidavam de toda essa parte. Assim, pastores e presbíteros, eu acho que eles são mais responsáveis pelo alimento do rebanho, o espiritual, pelo cuidado da parte espiritual. Os diáconos, eles já exercem uma função a fim de não, né, como cesta básica, compra de cesta básica. O pastor vai lá se preocupar com, além de tudo, o cuidado que ele tem que ter com o rebanho, ele tem que preocupar quantas cestas básicas ele vai dar, onde ele vai comprar, qual é o menor preço.
Aí os diáconos fazem essa parte do cuidado material da igreja, da questão de recepcionar os irmãos na porta, da compra das cestas básicas e as outras demandas que tem também, que muitas vezes a gente nem conhece. Beleza. É isso aí. Josué? Vocês... Diga, pode falar. Não sei, eu vejo assim os três num todo. Servos. Servos, e eles, o que eu presto atenção é como que eles agem, como que eles fazem, como eles falam, porque eu quero, como que eu posso dizer? Eu quero ter eles como exemplo. Então, eles, assim, não sei se a palavra seria irrepreensível, não sei se serve essa palavra aí. Isso, é só o que diz a Bíblia. Então, eles têm que ser pessoas assim, não vou dizer santas, mas que precisam ser exemplo muito bom, senão, e servo. Certo, tá bom. Eu não vou... Mas ser exemplo não é ser perfeito, né? Eu não vou fazer comentário nenhum aqui agora. Primeiro a gente vai ler uns textos. E eu quero sugerir aqui, eu fiquei pensando com relação a essa parte agora, que é a primeira parte mais reflexiva, eu fiquei pensando, qual é que eu vou chamar? Será que eu chamo de desconstrução? Falei, não, desconstrução é um negócio marxista que eu não concordo, porque a tradição cristã, ela é milenar e ela contribuiu para a sociedade que a gente tem hoje. Se a gente tem a liberdade de falar de Cristo que a gente tem hoje, é contribuição da tradição cristã, então eu não decidi chamar de desconstrução. Eu pensei, será que eu chamo de desmistificação? Aí eu falei, não, isso daí fica muito misticismo, mito, né? Não... Então eu decidi chamar de um negócio que o próprio Cristo fez. Eu quis chamar essa sessão agora que a gente vai ter de pensando além, aprofundando. Porque Jesus fez isso diversas vezes com relação à tradição judaica. Ele disse, não é que está errado, mas é além, né? Então, por exemplo, aquele que cobiça a mulher é pecado, né? Cobiça a propriedade do próximo é pecado. Mas, na verdade, vai além. Se você já pensou de maneira maledizente, você já cometeu pecado, né? Então, Jesus, ele ia além. E é isso que eu quero que a gente faça agora. Que a gente vá além. Eu não quero dar nenhum outro nome além deste, para que vocês também não se fechem e possam refletir junto comigo. Vamos abrir em Atos. Eu coloquei aí o guia do que a gente vai ler. Atos 6, de 1 a 5. Quem pode ler, por favor? Tá aberto, vou ler. Pode ler, À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá? Uhum. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Até o 5. Isso. Então escolheram, reparem nesses 2 primeiros que eles escolheram para diáconos, né? Estevão e Filipe, certo? Gravem estes nomes, porque a gente vai primeiro agora falar um pouquinho sobre Estevão. Quem pode ler Atos, capítulo 6, do 8 ao 10? Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Olha só que impressionante. Estevão
homem cheio do Espírito Santo de Deus, conhecedor da palavra, dos ensinamentos dos apóstolos, pregava e ensinava com sabedoria, com tanta sabedoria que nem o pessoal da sinagoga não aguentava com ele. E se vocês lerem mais sobre o texto dele, ele foi o primeiro mártir da igreja. Talvez seja por causa, né, a tradição cristã crê que é por causa desta morte de Estevão, que foi aprovada, inclusive por Paulo, é que a igreja se espalhou, porque nos primeiros anos ela se acumulou ali naquela região e depois, com a morte de Estevão e as perseguições, ela se espalhou. Então, vejam isso, leiam o que está aí no slide. Estevão era o quê? Era um diácono que pregava e ensinava, dirigido e dominado pelo Espírito Santo. Fazia prodígios, assim como Jesus havia prometido aos apóstolos, que em nome dele fariam prodígios para que a mensagem fosse espalhada. Certo? Vamos falar agora de Filipe. Quem pode ler Atos capítulo 8? Pode ler. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, ler só do 26 ao 31. Atos capítulo 8, do 26 ao 31. Depois vocês podem ler a história inteira de Filipe. Posso ler? Pode ler, do 26 ao 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, e ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Isso, ele até respondeu, aí tá bom. Até aí tá bom. Okay. Filipe também, depois da grande dispersão, esse não é o Filipe o discípulo, esse é o Filipe o diácono. Depois da perseguição da dispersão, Filipe foi enviado a cidades ali ao redor, onde inclusive Simão foi um dos primeiros aí a se converter também depois da dispersão, por causa de Filipe, porque Filipe fazia também prodígios e milagres, assim como o Senhor Jesus Cristo havia prometido. Depois disso, Filipe, ele foi conduzido e enviado pelo anjo ao deserto, porque ali falaria ao etíope, e ensinaria, e pregaria, e batizaria o etíope em nome de Cristo. Esse Filipe é o que a tradição cristã o chama de evangelista, talvez o primeiro a fazer uma viagem missionária deste porte, né? Depois Paulo fez várias, né? Os discípulos também foram se dispersando, mas o primeiro que se tem menção é Filipe, o evangelista, o missionário. Então, Filipe era um diácono que pregava e ensinava e batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? E por último, vamos ler Mateus, capítulo 14. Alguém lê 18 e 19. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Isso, então temos uma fome, né, durante os ensinos e a pregação de Cristo. O povo tem fome, e quem é que serve a mesa? Os discípulos, né? Os depois, posteriormente, chamados apóstolos. Então, temos aí os discípulos a serviço do povo e da distribuição enquanto Cristo ensinava. Certo? Legal, eu gosto muito desses textos aí. E agora eu tenho uma pergunta final para vocês, antes da gente passar para os pontos da lição. Quem puder responder?
Estão vendo aí a pergunta final? Quem são os pastores? Quem são os presbíteros e quem são os diáconos? E qual a diferença entre eles? Josué, eu queria colocar algumas coisas a respeito daqueles textos, né? De momentos. Ótimo. Uhum. Exato. Quer dizer que deu certo. Oi? Quer dizer que deu certo a minha leitura. Eu queria que alguém se dispusesse mesmo a falar. Porque o livro de Atos, na realidade, ele é o processo, ele conta a organização da igreja, né? Pelas pessoas que somos nós, a partir dos apóstolos, né? Então, Jesus Cristo instituiu a igreja a partir do apostolado, e no Novo Testamento todo, principalmente Paulo, ele vai organizando isso, conforme ele vai fazendo as viagens missionárias, institucionalizando as igrejas, formando as igrejas, ele foi dando organização a todas essas coisas. Então, quando a gente olha, por exemplo, presbíteros, diáconos, etc., as suas funções, quem ensina muito isso é o próprio Paulo, falando para Timóteo, falando para Tito e assim por diante. Então, o livro de Mateus, quando a gente encontra lá os apóstolos fazendo aquilo lá, na verdade, eles ainda estavam com Jesus Cristo, eles estavam aprendendo a servir. E as pessoas observando, ele como líder estava dizendo, olha, eu lavei os seus pés, quer dizer, depois ele ia lavar os pés, mas ele estava ensinando, dizendo, e eu gosto muito do texto que, se não me engano, é Lucas, que fala assim, dai vós mesmos de comer, né? Vocês têm as condições de fazer isso confiando em mim. Então, e o livro de Atos, na realidade, ele vai construindo isso, e a função do diácono que consta lá, na realidade, foi porque a igreja começou a crescer e se desenvolver. Se a gente olhar hoje a estrutura de igreja que nós temos, ela é um pouco diferente daquela da época, as formas, etc., mas os conceitos, elas estão presentes. Então, não existia a figura de um pastor e presbítero diferente naquela época. Hoje, institucionalmente, tem um pouco isso. E eu acho que é muito mais funcional do que de uma característica específica. Todos nós temos que ser servos. Não só o pastor, não só o presbítero, não só o diácono. Todos temos que ser exemplo, não só o pastor, nem só o presbítero e o diácono. O que Paulo diz é o seguinte, olha, vocês que pretendem alcançar, serem pastores, presbíteros e diáconos, vocês têm que se esforçar mais, porque isso é muito valoroso, isso é excelente. Busquem isso, mas aí vocês não podem ser dados ao vinho, vocês têm que ser maridos de uma só mulher. Ele coloca características específicas não diferentes de um servo, porque o pastor ele é servo como qualquer um de nós, o presbítero é servo como qualquer um de nós. Em primeiro lugar, nós somos servos de Jesus Cristo, depois nós recebemos. E aí Paulo em Romanos, em outros textos, ele fala, olha, cada um tem dons diferentes. Um tem dom de ensinar, aí você tem que se esmerar em fazer isso. Se você tem o dom de servir, se você tem o dom de profecia, então cada um recebeu esses dons para exercer essas funções. Nada impede de qualquer um de nós, você, em certo grau, você está ensinando, mas você está pregando a palavra também, porque você está proferindo a palavra de Deus numa forma de ensino. Né? Isso não é uma função só de um pastor, talvez a função de pregar a palavra, que a gente considera, Paulo fazia muito isso, ele parava num lugar, ficava ensinando 2, 3 anos, ensinando a palavra. E quando ele fala pregar a palavra, não é como a gente, vai ter um púlpito aqui, ele ensinava, às vezes ele ensinava nas praças, às vezes ele ensinava dando aulas, então o falar da palavra, na verdade, aí essas questões de pastores, presbíteros e diáconos, para mim é muito mais funcional do que propriamente o exercício de um dom específico, né? Lógico, tem o dom de cada um, de ensino, etc., mas é muito mais nesse sentido do que, para a gente não confundir também as coisas, né? É uma mistura toda, né? Vamos desconstruir. Na verdade, eu concordo muito bem com você na questão da desconstrução, né? E eu gosto muito de fazer isso que você faz também, chocar um pouco, para depois a gente estabelecer uma ordem, né? Mas é só uma contribuição, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Quem mais? Quem gostou dos textos aí? Posso falar? Pode, com certeza. Eu queria ficar na última pergunta, qual a diferença deles, né?
A Bíblia traz o que é cada um deles, ou quais são os requisitos para cada um deles, né? Eu entendo que pastor e presbítero eles se fundem muito praticamente. A Bíblia traz que eles são praticamente iguais, as funções deles, o que eles chamados, o que é destinado a cada um deles fazer. Eu gostei muito da relação que você traz, da diferença de diáconos fazendo atividades de presbíteros e presbíteros fazendo atividades de diáconos. Eu acho que isso é importantíssimo para nós. Quando você olha para um presbítero ou para um pastor, se ele não tiver dom para fazer, se ele não tiver o desejo de fazer atividade social, ele está fadado à morte na relação dele com as pessoas. Ele tem que ter cuidado com isso. Um diácono que tem condição de pregar, de cuidar, de orientar espiritualmente, ele é muito valoroso para qualquer igreja. Então, é bom que as pessoas tenham dons a mais do que ele já foi chamado para fazer. Isso é importante. Mas, se aquele que foi chamado para pastorear, presbíteros e pastores, tem que fazer bem feito aquilo que ele foi chamado. O diácono, se ele fizer bem feito a ação social, ótimo. Eu acho que nós estamos bem claros isso, mas que seja enaltecido aqueles que fazem mais do que ele foi chamado. Isso é muito claro e bom demais para nós. Ok. Eu queria, então, baseado aí nas perguntas e no que a gente leu, fazer uma distinção de como eu enxergo a Bíblia, né? A diferença entre princípios eternos e aplicativos circunstanciais, né? E eu queria chamar essa parte, então, a gente fazer uma dicotomia, só para que a gente entenda entre essência e método, né? Alguém lê Atos 20, 28. Aliás, Atos 20, 28 eu vou ler, que eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, ela é interessante. Alguém lê, depois eu vou ler. Atos 20, 28. Alguém pode ler, depois eu vou ler também. Atos 20, 28 diz: portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Isso. Olha no meu como é que está escrito. Estai atento a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele, o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bispo, no grego, episcopos, é uma transliteração da Bíblia. Então, quando a gente usa a palavra bispo como função, na verdade, você tomou posse de uma transliteração e deu nome a um cargo. Porque, na verdade, o que significa bispo significa supervisor. Bispo é um supervisor, um guardião, como diz a tradução que eu li. Então, na verdade, Paulo aqui estava em Éfeso, ele dá a impressão que ele passaria rápido por lá, então ele chama a liderança daquela igreja, daquela região, e fala, ó, vocês têm que tomar cuidado do rebanho, vocês têm que tomar cuidado, vocês foram colocados como supervisores da mensagem que eu tenho pregado, da mensagem que Cristo pregou. Então, a essência está associado a qual é a intenção do Espírito Santo por trás da liderança. A intenção do Espírito Santo por trás da liderança é guardar o seu rebanho. Essa é a essência. Não tem a ver com nomes e títulos, né? Ou qualquer outra coisa que a gente acha que tenha, né? Então, por exemplo, eu às vezes até esqueço esse negócio que eu sou presbítero. Até esqueço. Eu só lembro quando alguém me chama lá na frente e fala, o presbítero vai pregar, você não. O presbítero vai orar. Aí que eu lembro. Que, na verdade, eu não sou presbítero porque alguém me deu esse título, ou a Cristã Evangélica do Brasil me deu esse título. Eu sou presbítero porque o Espírito Santo é que, pela misericórdia dele, decidiu que eu viveria dessa maneira.
Ele é que me deu esse prazer que eu tenho por ler a Bíblia. Ele que me deu esse prazer que eu tenho em conversar sobre coisas de Deus com os outros. Não é uma coisa assim que alguém me deu um título, não, agora eu tenho esse título, eu tenho que correr atrás. Não é isso. A essência é o Espírito Santo coordenando a sua igreja. É o Espírito Santo que põe as pessoas ali. É o Espírito Santo que, através de Paulo, falou àqueles ali, cuidem do meu rebanho. Essa é a essência. E o método? A estrutura. Como o pastor Renato comentou, a estrutura que temos é método. Como? Como que a gente vai, então, se organizar para que isso aconteça? Certo? Então, estamos começando a entender a diferença aí entre essência e método. O segundo texto, Mateus 28, de 18 a 20. Quem pode ler? Chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. A grande comissão de Cristo. Ele não chegou para os discípulos e falou, né? Vão, se organizem hierarquicamente e, a partir daí, cada um na sua função, exerça o que tem que exercer. Não. O que Cristo está falando aqui? Ele está falando de uma autoridade que ele recebeu no céu e na terra, porque ele é o próprio Deus, e ele manda as pessoas numa missão, que é fazer discípulos. A missão é pregar as boas novas do reino. Mais para frente, os discípulos falavam e atestavam da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era para dar veracidade ao que eles pregavam, que era o reino de Deus. Então, essa é a essência. A essência são pessoas sendo convertidas. A essência são pessoas cristãs, né, salvas, que se juntam para celebrar a salvação. Só que a medida, né, como a gente já tem visto aqui, a medida como quando as pessoas vão se aglomerando, né, já que a gente está falando de pandemia, essa palavra tá famosa, né, a gente vai se aglomerando, a gente precisa se organizar. Os discípulos, né, quando eles estavam pregando, não é que eles falaram que não convia que eles servissem à mesa, né, em detrimento da palavra, não porque eles não fariam. Eles fariam, eles entregaram pão e peixe, eles aprenderam de Cristo, né, assim como o pastor Renato comentou, a servir um ao outro, eles fariam com maior alegria, eu tenho certeza. Mas só que havia uma urgência em pregar para tanta gente. Então, na verdade, isso daí vocês podem até ver na revista que ele fala uma hora sobre sobrecarga, né? Sobrecarga. Não é que a gente não pode ter diferentes dons e exercer diferentes ministérios em tempos diferentes na igreja. Mas só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É loucura. Porque se a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente se sobrecarrega e às vezes até, sabe o que acontece? O amor esfria. A vontade esfria. Então, na verdade, a essência é trabalhar para o reino de Deus. A essência é fazer o que o Espírito Santo tem te colocado para fazer. O que é fora disto, que seja organização hierárquica, que seja título, que seja, você vai ser presbítero, não, você não vai ser mais presbítero, a gente vai chamar agora de bispo 1 e bispo 2, né? Sei lá. Não importa. Esse texto, até é muito interessante esse texto da comissão, porque eu sou interessado aí do mundo teológico, né? E eu faço algumas aulas também para conhecimento com um padre que chama Paulo Ricardo. Interessante que, para o catolicismo, o clero é divino. Então, na verdade, o cara é diácono, lá tem diácono, padre, que seria o presbítero, e bispo, que seria o descendente do apóstolo. Ou seja, se você fosse indo para trás, um bispo de hoje foi ordenado por outro bispo, porque por outro vai chegar num discípulo, num dos 12, certo? E o interessante é que eles entendem essa comissão como só para os discípulos. Então, na verdade, essa autoridade
que é transmitida de Deus para os discípulos, para a pregação e fazer discípulos, é só para os bispos. É só para os bispos. Por isso que várias das funções têm que passar pelos bispos, porque eles não entendem que essa autoridade foi dada para todo mundo. Eles entendem que essa autoridade foi dada só para o clero. Então, olha a importância que deve ter no catolicismo essa parte hierárquica. Né? Só que para a gente não. Eu creio que aquela autoridade foi dada para os discípulos e também para mim, porque eu li no começo um texto com vocês em 1 Pedro, não li? Que nós já somos em Jesus Cristo o sacerdócio real. Então, quem ocupava aquela função de sacerdote em Israel, e agora quem ocupa sou eu e é você, aquele que crê. Então, nós é que prestamos os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, no entendimento que eu tenho e que geralmente o povo reformado deveria ter, é de que o clero é mera estrutura hierárquica, é um método, um modo que serve à essência. E a essência é o id. A essência é o faça discípulos. A essência é o batize em nome de Jesus. A essência é o rebanho. O resto é método. E por que eu estou falando disso como liderança? Porque eu quero que vocês pensem além. Então, eu queria que vocês pensassem em liderança, em sua essência, da seguinte maneira. Liderança como condução. Quando eu digo condução, eu digo alguém que guia, alguém que conduz, né? E essa seria, então, de acordo com as escrituras, uma característica aí do bispo, né? Episcopal e pastoral, que é o que eu acabei de ler. Né? Os guardiões do rebanho, né? Alguém lê, então, Atos 11, de 19 a 24, por favor. Estão pensando liderança como condução. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene e foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja e estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Pronto. Agora eu pergunto, há necessidade de eu saber se Barnabé era diácono, pastor ou presbítero? Tem alguma necessidade disso? Isso é a essência do texto? Não é. A essência do texto é o seguinte, ele era um líder na igreja, porque a liderança tem a ver com condução. Pessoas recebiam a palavra de Deus, se convertiam, criam na palavra, e Barnabé foi lá para quê? Para exortar, né? Para animar o povo e dizer, permaneçam nele, permaneçam. Essa é uma função episcopal pastoral. Não importa se Barnabé tinha esse título ou não. Ele estava exercendo esta função. Naquele momento era disso que aquele povo precisava. Permaneçam em Cristo. Permaneçam. O povo seguia, tinha muita perseguição, né? Mas a palavra de Barnabé era permaneçam. Então, se a gente pensar a liderança na sua essência como condução, ela sendo, então, uma característica episcopal e pastoral, e vendo esse texto, a gente entende, então, o quê? Que, na verdade, essa é uma função para todos, o tempo todo. Como cristãos, nós devemos conduzir as pessoas a Cristo e devemos exortar as pessoas a permanecerem no caminho de Cristo. Então, na verdade, essa característica da liderança é para todos. Todos têm esse chamado diante de Cristo como essência. Não há um sequer que, crendo em Cristo, não tenha que sentir essa responsabilidade de conduzir as pessoas a Cristo e de fazer com que
as pessoas, e fazer o seu máximo para que as pessoas permaneçam em Cristo. A gente fala em igreja, muitas vezes, só como uma instituição ou como uma aglomeração grande, né, de pessoas. Mas, na verdade, por exemplo, né, nós pais temos que pastorear nossos filhos. Eu sou líder na minha casa. Na minha ausência, a Natália é líder na minha casa e pastoreia o coração dos meus filhos. Porque, em essência, essa função de liderança como condução é para todos. Próximo, vamos pensar, então, na esse segundo pensamento, em liderança, né, em sua essência, como capacitação. Alguém lê 2 Timóteo 1, 4 e 5. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Isso, aproveita e já lê o capítulo 3, o versículo 10, e depois do 14 ao 17, por favor. Peraí, estou abrindo. 3, 10... Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Isso. Interessante que esse último texto tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Toda escritura é útil para ensino. Eu já ouvi também, eu não estou fazendo um ataque aqui nenhum, não sei se tem alguém que está ouvindo aqui a aula que seja católico, não é um ataque, é só uma característica. Mas a Bíblia ainda não tinha sido difundida antes da Reforma Protestante, justamente porque eles entendiam que, na verdade, esse ensino era descendência, era do clero, né? Pertencia ao clero como descendência dos apóstolos. Então, na verdade, a Bíblia não era para o povo. A Bíblia era para quem fosse ensinar, certo? E já com a Reforma Protestante a gente tem isso, né? E inclusive a gente vê como, na verdade, a mensagem de Cristo era para o povo, né? Tudo que era escrito era para os cristãos todos daquela igreja, não era essas reuniões que Paulo fazia exclusivamente com os que estavam cuidando do rebanho, não eram frequentes. Ele fez numa pressa que ele tinha ali em Éfeso, talvez, mas o comum eram cartas abertas à igreja, né, para que todos entendessem o que teria que ser feito. Então, a palavra de Deus é para todos. E se a gente pensa em liderança na sua essência como capacitação, ela é função de todo mundo. Todos têm, diante de Deus, a responsabilidade de se aprofundar no ensino bíblico, de se aprofundar no aprendizado bíblico, porque você, como liderança do seu próximo, você tem que estar sempre disponível, assim como Filipe estava, para dar prova da sua fé e para usar a Bíblia, né, estar plenamente capacitado para explicar a sua fé ao próximo. A liderança em sua essência como ensino, né, que seria uma função do presbítero, na verdade é de todo mundo. Todos têm que estar capacitados a falar da sua fé, a falar de Cristo e a falar para o próximo. Pode ser que você não tenha alguma característica assim de oratória, né, não consiga falar em público, alguma coisa, mas, na verdade, o objetivo nunca foi público, né? Na verdade, o discipulado ele é mais efetivo no individual. Então, se você não sabe falar em público, não tem problema nenhum. Vai no individual, fala de Cristo e exorte a pessoa a seguir nos caminhos de Cristo, fale sobre a salvação, fale de Cristo, ensine sobre Cristo. Essa é a função, a liderança na sua essência, como ensino, como capacitação, é para
todos da igreja. A gente está falando de igreja saudável. Então, para uma igreja saudável, o ideal seria que a liderança como condução e a liderança como capacitação fossem para todos. E por último, para eu não me delongar mais, que eu sei que vão ter perguntas, liderança, em sua essência, a gente pensando como serviço. Então, a gente pensou como condução, uma característica pastoral episcopal. A gente pensou como em capacitação, uma característica relacionada ao ensino. E a liderança como serviço, que é uma característica diaconal. João 13, do 12 ao 17. Quem pode ler? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, né? Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor, eu, mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Isso. Então, interessante quando ele fala, né? Ninguém é maior do que aquele que o chamou ou que o enviou. E isso daí é um pensamento que eu tenho, que às vezes a gente pensa de forma errada. A gente acha que a gente vive numa democracia, né? Quando a gente está falando sobre o reino de Deus. Mas não, a gente vive numa monarquia, onde Cristo é o rei, ele é Deus, é o rei, e somos todos súditos e servos. A maneira como a gente se organiza aqui embaixo não tira a nossa função de servos e de súditos. A maneira como a gente se organiza aqui não nos torna semideuses ou o único enviado de Cristo a falar a única verdade. Não existe isso. A gente vive numa monarquia com uma visão relativa aqui temporária de democracia, né? Mas porque entre nós, entre a plebe, né, que somos nós, ok, pode haver democracia. Mas, na verdade, a gente não serve primeiramente um ao outro, a gente serve a Deus. E ele veio, então, como servo, para dar exemplo de liderança em serviço, e o nosso chamado é para ser igual a ele. Então, a função diaconal é para todos. Todos têm que se dispor a servir. Todos têm que se dispor a servir. A liderança em essência, ou chamado de Cristo para nós em essência, está relacionado, então, à condução do rebanho, está relacionado, na sua essência, à capacitação, ao ensino, e está relacionado ao serviço. Todos são sacerdotes reais, todos têm essa missão. E eu não digo isso de novo, não estou desconstruindo nada, eu estou indo além, porque eu não quero que alguém que seja presbítero ache que está isento de servir ou de fazer qualquer outra coisa parecida. Eu não quero que alguém que é diácono ache que está isento de pregar. Eu não quero que alguém que ache que não é nada disso, não tem nenhum título na igreja, está isento de ensinar a Bíblia. Ninguém está isento, o chamado é para todos. A igreja saudável não é uma igreja com uma liderança saudável e os liderados. A igreja saudável, na verdade, é aqueles em que todos alcançam a essência da liderança, todos sem exceção. O ideal, Paulo mesmo, né? Paulo fala da aflição que ele tem de ver crentes que
só têm o leite espiritual, deveriam estar comendo a comida sólida. É isso. Ele não queria estar escrevendo cartas para Corinto, por exemplo, a igreja de Corinto, dizendo como é que tem que tomar ceia. É um absurdo. Se eles entendessem a liderança, né, entendessem o chamado de liderança, a essência do evangelho, para que eles foram chamados e vocacionados, eles não estariam se embebedando e comendo, empanturrando na frente dos outros. Eles estariam capacitando, eles estariam conduzindo, eles estariam servindo. Essa é a igreja saudável. Essa é a igreja saudável. Então, essas frases aqui eu não coloquei nomes nenhum porque são pensamentos meus, né? Eu até comentei esses dias com alguém que eu vou no ônibus às vezes para ir trabalhar, ou no helicóptero lá, às vezes 1 hora de helicóptero para ir para voltar, avião. Eu não gosto de ouvir música. Eu gosto de ficar com as minhas loucuras da minha mente. Eu pego um tema aí, fico discutindo comigo mesmo na mente, e algumas dessas frases aparecem. Eu diria que igreja saudável é aquela em que todos exercem liderança diariamente e a estrutura bem organizada é um excelente modo e método a serviço da essência do cristianismo. De novo, não digo isso aqui em desrespeito a nenhum líder, nada disso. É o contrário. Aqueles que assumiram uma liderança na igreja é que por algum motivo já têm se empenhado alguma dessas características, né? Então são pessoas que, assim como Paulo diz, né, são pessoas que têm que ser respeitadas. Elas já têm se empenhado nessas características. Talvez não em todas, ou como a Clélia comentou no começo, talvez não sejam perfeitas, né? E provavelmente não são, porque todos somos pecadores, mas já têm se empenhado. E, na verdade, o ideal seria, olha só, como seria uma igreja abençoada se a cada 2 anos ou 4 anos, na verdade, tivemos a capacidade de mudar todos. Já pensou? Todos têm capacidade de exercer o presbiterato. Todos têm a capacidade de exercer o diaconato. Todos tivessem condições de pastorear, né? Claro, né? A gente tem algumas restrições ainda estruturais na igreja, mas entendo, o que eu estou dizendo não é em demérito, mas é dando sim também mérito àqueles que têm ocupado, né, esses cargos. Igreja saudável, então, é aquela que todos exercem liderança diariamente, a estrutura bem organizada, um excelente modo e método a serviço da essência do cristianismo. Segunda frase, devemos todos exercer liderança ao conduzir pessoas a Cristo, ensinar discípulos sobre Cristo e ao servirmos aos outros como Cristo serviu. A igreja seria ainda mais saudável se estivessem mais cheias de pastores do que de ovelhas, mais cheias de líderes do que de liderados. Busquem com zelo os melhores dons, mas, acima de tudo, façam com amor a Deus e ao próximo. Que a gente respeite a nossa liderança local, mas que a gente entenda que, na verdade, todos temos o chamado à liderança. Todos temos a vocação de Deus, por isso que Estevão tranquilamente podia ir pregar com sabedoria e fazer prodígios, porque ele também, mesmo sendo diácono, estava sob a autoridade que Jesus havia dado aos enviados, né, aos apóstolos. Por isso que Filipe pôde fazer do mesmo modo. Por isso que os discípulos, se precisassem, serviriam. Mas já que tinha gente ali que podia ajudar, ajudava, né? A gente tem vários exemplos. Na verdade, isso daqui eu não digo só do que li, né? Muita coisa do que eu entendo da Bíblia, na verdade, é experiência de vida, né? Quantas... Por exemplo, ó, temos aqui o pastor Luizinho. Se ele me permite usá-lo como exemplo. Quantas vezes não viu o Luizinho mexendo com obra na igreja? Se a gente fosse pegar isso daí como uma função de serviço diaconal à comunidade, o pastor Luizinho é presbítero, diácono e pastor. Né? Meu pai, por exemplo, ele é um apaixonado por Cristo, né? Quem já foi pastoreado por ele sabe que ele gosta muito de ajudar as pessoas, né? Se você ligar para ele assim, 3 da manhã, dizendo que tem uma mudança para fazer, ele faz, ele vai na sua casa, arranja um carreto 3 da manhã, leva lá. Quantas casas de irmãos eu já não pintei, já que meu pai me obrigou? Quantos mutirões da igreja? Porque meu pai, apesar dele ter o título de pastor, ele não é uma pessoa acadêmica. Ele não é, de novo, não é demérito, eu só dando uma característica, né? Ele não é acadêmico, apesar de ter grande conhecimento bíblico. Ele gosta mesmo de servir os irmãos. Mas ele é pastor. Assim como conheço outros pastores que servem.
mas que têm suas habilidades maiores voltadas à parte acadêmica, porque se dedicaram mais. Então, na verdade, todos temos esse chamado à liderança. Eu, como servo de Cristo, eu tenho que todo o tempo me policiar para que eu possa não só me deter àquilo que eu gosto, que é estudar a Bíblia ou temas teológicos, alguma coisa assim, mas também a servir o próximo, porque eu não sou uma pessoa que... Eu não acho nem que existe secularidade, como eu comentei no começo da aula, né? Para mim, eu sou uma pedra viva que forma esse templo espiritual e caminha por aí. Então, na verdade, eu tenho que a todo tempo estar disponível. Todo o tempo estar disponível como líder da Igreja de Deus, não porque me chamam presbítero, mas porque eu sou o Josué, que nasci da Keila por causa da vontade de Deus, do Espírito Santo. Eu ando por aí, sempre pensando que eu tenho que capacitar os outros, ensinar de Cristo, eu tenho que conduzir os outros a Cristo, e eu tenho que servir aos outros como Cristo serviu. Não é fácil, mas como a gente normalmente tem algumas aulas similares, né, sobre liderança, sobre diáconos presbíteros, eu quis trazer uma coisa um pouco diferente, para que a gente pudesse aprofundar no tema e saísse aqui reflexivo para a responsabilidade alta que a gente tem em fazer parte do reino de Deus. Amém, irmãos? É isso aí, Fernanda. Vou tirar a apresentação aqui. Se o César vai agora, contribuir, já pode. Se vocês quiserem se vingar e fazer as perguntas capciosas, eu já até tomei minha água aqui do... O jovem César vai começar. Dessa vez, não. Fernanda, posso falar? Pode. Bom, então, olha, eu cheguei à conclusão que, na verdade, tanto pastores como presbíteros e diáconos, né, eles estão aí apenas para fazer um serviço muito relevante de administrar, né, o duplo organismo que tem dentro da igreja, o social e o material. E também o espiritual, principalmente. Né? E todos eles como servos. Como bem falou agora no final o Josué, na condição de servir mesmo, servo. Sempre está de servir. Eu achei muito interessante o seu posicionamento, entendeu? A sua maneira, a sua leitura que você fez de liderança. Muito boa mesmo. Aliás, só uma coisa a mais também, mesmo quando a gente fala sobre material, né, ou sobre serviço, que seja social que for, de novo, né, somos pedras vivas, templo do Espírito Santo, fazendo o tempo inteiro sacrifícios espirituais a Deus. Então, mesmo nas ações até materiais, são espirituais. Até essas ações são espirituais. Falou. Boa noite, gente. Tudo bem aí com vocês? Cheguei um pouquinho atrasado. Perdi a parte polêmica, viu, Josué? Vou precisar ir no YouTube para pegar a parte polêmica, mas pegando aí a parte final da sua conclusão e esses três aspectos macros da liderança e que são de todos os cristãos, todo mundo deve conduzir pessoas a Cristo, todo mundo tem a responsabilidade de falar da palavra de Cristo e todos somos servos de Deus, né? Há uma imagem que uma imagem importante que vale a pena a gente ressaltar quando a Bíblia nos apresenta como ovelhas do Supremo Pastor, né? Nós somos todos ovelhas do Supremo Pastor. E quando, por exemplo, Davi compõe o Salmo 23, ele era pastor de ovelhas. Mas se a gente perceber bem no texto, o Davi, naquele salmo, ele não é o pastor. O Davi é a ovelha, né? E pegando, então, essa imagem do rebanho, essa imagem rural, onde a Bíblia foi escrita, né? Então, por isso, essas conexões bastante diferentes das nossas, urbanas, né? Da metrópole. Tem gente que nunca viu uma ovelha, nunca chegou perto de uma ovelha, né? Nunca chegou perto de um curral para sentir o cheiro.
Mas dentre o rebanho havia uma ou outra ovelha que tinha um sininho, e ela era a ovelha guia, a ovelha que ajudava o pastor na condução do rebanho, né? Porque por natureza, por concepção, a ovelha é um animal frágil, não muito inteligente, com limitações, né? Por isso um cuidado todo especial, por isso que o pastor precisava levar a ovelha às águas tranquilas, porque se fossem correntes, na hora que ela fosse tomar água, praticamente ela precisa entrar no riacho para beber água. E aí, com a sua, como é que fala? O pelo da ovelha grande, ela era conduzida, ela era levada, né? Então, essa imagem da ovelhinha com um sininho, tão comum no Antigo Oriente, tão comum no tempo em que a Bíblia foi escrita, ela é muito singular e muito importante para refrescar a nossa memória sobre o papel da liderança. Então, todos somos ovelhas de Cristo, e alguns usam um sininho, então nós não somos, não há nada muito diferente. Deus escolheu alguns que vão ter ali um sininho e que conduzem, porque precisa, porque como seres humanos, como frágeis, como pecadores, como limitados, se não houver algum tipo de organização social entre nós, vira o caos, vira um negócio, uma tragédia. Então, de fato, há necessidade da liderança. E alguns Deus separou para. Então, esse ir além que o Josué nos apresenta, trouxe para todos nós essa responsabilidade do todos somos responsáveis em conduzir, em ensinar e em servir, né? Contudo, o Josué foi grifando, né, no seu texto, não é demérito, é mérito, né? Contudo, Deus escolheu alguns para esse papel, né? E que seja assim mesmo, né? Que seja plural, como a revista diz, que seja capacitadora, que seja mista e que possa ter, de fato, essa rotatividade, que todos tenhamos o privilégio de vez em quando colocar o sininho e caminhar à frente, mas todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor. E lembrando, pastor, que usando essa imagem do sininho, não tem só a ver com, por exemplo, a igreja do Mandaqui, né? Na minha casa, foi o que eu falei, né? Quando eu não estou aqui, a Natália usa um sininho também para os meus filhos. Para que mais para frente, na escola esses dias aí a professora mandou uma mensagem para a Natália, foi muito interessante, porque eles tinham perdido um brinquedo lá. O Levi virou para a professora e falou: vamos orar para Deus que a gente acha. Então, é um sininho ali que Deus também está usando na vida do próximo. Esse é o negócio. O meu filho ele já tem que, desde pequeno também, entender que, se não for numa instituição eclesiástica, mas no seu dia a dia, ele conduz as pessoas a Deus, mesmo sendo criança. Esse é o entendimento, né? Isso aí, pastor. Bom, pastor, o senhor chegou atrasado e eu também, viu? Entrei atrasado porque estava falando com... Meu cunhado está fazendo aniversário hoje, mora no interior, e começamos a conversar e foi justamente na hora que ia começar o culto. Então, por isso, da minha entrada atrasada, né? E quanto à lição do Josué, foi uma lição primorosa, né? E que nós possamos estar atentos, né, a todos esses argumentos, né, que foram postos aí. E eu mesmo não tenho muita, como é que fala? Muito jeito de ficar lá na frente da igreja falando alguma coisa, né?
mas o que eu posso fazer, eu faço. Isso, é. Aqueles do seu dia a dia, que tem contato com você, na verdade, eles é que precisam mais ainda da palavra do que o pessoal lá na frente na igreja, né? Então, é isso aí. Às vezes o senhor tem mais contato e responsabilidade com o seu próximo do dia a dia, né, do que é verdade. Da igreja. Tá bom. Mais alguém, irmãos? Só falar para o senhor Natanias, por exemplo, que o exemplo é uma forma de liderança também, às vezes não por palavras, né? Então, quando uma criança vê um diácono ou qualquer pessoa limpando a sala depois da aula, limpando o banheiro, servindo uma comida, trazendo um copo de água para quem está lá pregando, ela observa tudo isso. Você, de alguma maneira, está dizendo para ela, repita porque isso é bom, e ela vai repetir. É uma forma de liderança sem palavras, né? Ela é muito poderosa nesse sentido, né? Sim, com certeza. E é a liderança capacitadora, né, que a gente tem que fazer. Começa na nossa casa, no nosso pequeno rebanho, e aí ele vai ampliando, né, para o nosso local de trabalho, nosso local de estudo, e a igreja, e assim por diante, né. Para a gente encerrar, eu só queria ler um pedacinho aqui da conclusão. Eu risquei tanto a página 79, Josué, porque tinha tanta coisa aqui para a gente contribuir. Não, mas pode falar, se quiser perguntar também, pode. Não, mas tá ótimo. Eu queria dizer assim que Deus continue abençoando você grandemente e pela disposição de estar com a gente hoje. Deus continue te capacitando. É sempre uma bênção, tá bom? Quando você está aqui partilhando do seu dom e da sua... está capacitando a gente também, né? Através do dom que Deus te deu. Muito obrigada. A conclusão da revista, ela fala assim, você quer saber como uma igreja cresce em saúde? Paulo diz lá em Efésios 4,16, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio, não de algumas juntas, mas de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando todo o corpo, todos os membros bem ajustados e consolidados pelo auxílio dos ministros da palavra fazem a sua parte e cumprem o seu ministério, então haverá edificação. Essa igreja vai refletir ao mundo a autoridade geradora de vida de Deus. Que assim seja com a nossa igreja. Fiz um coraçãozinho aqui, coloquei. Ajuda-nos, Pai, lá na Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. Que o Senhor nos ajude e faça de cada um de nós, instrumento nas suas mãos para crescimento uns dos outros, tá bom? Pastor Renato, no final, deixa eu só aproveitar, Renato, aí você faz o encerramento já com a oração e encerra tudo. Eu quero pedir perdão mais uma vez para os meus irmãos, porque eu passei informação errada, depois eu tenho que ir lá atrás da Clélia no particular, senão ela vai me degolar. Semana que vem, eu falei errado, né, o tema da aula. Semana que vem, dia 14, vai ser a marca 8, discipulado, tá bom? Semana que vem, então, não vai ser disciplina, é discipulado. Disciplina é dia 21, tá bom? Que é a aula que o pastor Luiz André trocou com o Josué, por isso que minha cabeça hoje, e ontem também não deu uma funcionada legal, mas é isso, tá? Semana que vem, então, para quem tá com a revista e gosta de estudar, se preparar antes, é discipulado. Tá vendo, Fernanda? Se você fosse jovenzinho que nem eu, você não estaria confundindo tanto a cabeça assim não, viu, Fernanda? Falta só o Queiroz falar para mim que eu sou jovenzinho. Ele falou, semana passada ele falou. Jovens como a Fernanda e o César. Desculpa, pastor Renato. Eu só queria parabenizar a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, porque aí, a gente olhando assim, eu não tenho convivência com vocês aí, só por aqui mesmo, mas aí tá muito bem, essa igreja está muito bem servida, é um celeiro de líderes, hein? É um celeiro de líderes, pelo que eu vi, é uma coisa, um trabalho maravilhoso que vocês fazem, que bênção, viu? Bacana, legal, muito bom, estou aprendendo muito com vocês aqui, tá? Muito obrigado, viu? Você faz parte, Queiroz. O César disse que tem as ovelhas e as ovelhas também, né? Então... Só quem tem cabelo grisalho, ovelhas. Passou, Renato. Isso foi bom. Mas eu vou
vou colocar alguns pedidos de oração aqui que eu recebi. Se algum irmão, irmã tiver algum pedido, a gente acrescenta aqui, tá bom? Aqui é pelo Raimundo, sogro da Fran, que está com Covid. Foi uma coisa interessante, que a Fernanda me mandou uma mensagem de manhã, falou assim, você pode fazer a abertura? Eu falei assim, posso. Aí, 7:50, eu estava voltando para cá, porque a Márcia estava passando mal, teve que levar ela para o hospital por conta de dores nos ombros, né? Aí eu falei assim, Fernanda, toma a liderança aí, porque eu não vou estar presente. E o texto que ela utilizou foi exatamente o texto da abertura que eu tinha me proposto a colocar, né? Então, Deus tem um propósito na palavra dele para encher os nossos corações. E um dos pedidos aí é justamente pela Márcia. Ela está com os 2 ombros bastante inflamados, de tanto carregar peso, de muito exercício ali na UTI, né, de movimentar pacientes todos. E então tem sido bastante difícil para ela, colocar ela em oração aí nesse sentido. Lembrar da Sara também, pelo tratamento, a Sara do Ismael, com o tratamento de câncer que ela está se submetendo. E a Fernanda colocou aqui também pelas decisões do STF quanto a abrir e fechar templo e todas essas circunstâncias de morte e de tantas lutas aqui de governos e tantas questões políticas de vacinas e tantas essas questões que estão prejudicando muito a vida das pessoas, né? Então, que a gente esteja intercedendo por essa causa. E lembramos também da Clélia, que teve que sair, que está passando também por momentos de muitas dores de cabeça. Vamos lembrar dela nas nossas orações. Renato, tem mais algum pedido que a gente precisa acrescentar aqui? O Jean, pastor Renato, o Jean tentou abrir o áudio, mas a configuração do computador dele não deu certo. Ele me mandou aqui um WhatsApp pedindo oração pela Cleia. Ela é vizinha de porta do Jean e ela acabou de perder o marido por Covid. Meu Deus. Incluindo, então, nessa questão de orar por enlutados, a nossa denominação perdeu, a nossa região, né, região de São Paulo, perdeu um presbítero, também chamado Luiz. Ele era presbítero de uma de nossas igrejas lá na Praia Grande, também por Covid. E ele era uma pessoa muito querida, muito participativa, assim, na nossa região, convivia com a gente há muito tempo, sempre presente nas reuniões de MEAR, nas reuniões dos pastores. Então, é uma tristeza, né? A gente sente bastante a perda do nosso irmão. Faleceu hoje. Então, a Cleia perdeu o marido ontem, o Luiz faleceu hoje, e a mãe da Luzia, a esposa do pastor Valmir, também perdeu a mãe há 2 dias, também por Covid. Então são 3 mortes assim, em 3 dias sucessivos, tirando pessoas próximas de nós. Então, puder orar por esses nossos irmãos enlutados, né? Amém. Pastor, nós perdemos também um colega de trabalho essa semana, e a gente até o pessoal está bem preocupado com a família em si dele, porque acho que ele era o único financeiramente mantenedor da casa, né? Então, além de ter a perda dele, e a família também vai sofrer muito com a questão financeira no lar. Orar pela família dele. O nome dele era Adilson, né? A esposa dele, se eu não me engano, é Nina. Amém. Lembrar do Adilson. Pode falar, Paulo. Em relação a esse de Covid, a mãe também está fazendo o tratamento dela da quimioterapia. Ela tem passado algumas semanas muito difícil. E não é 1 ou 2 dias do efeito colateral da quimioterapia. É semana inteira, em cima de semana inteira. Sem contar o medo de nós estarmos indo no centro hospitalar da Prevent, e nós estamos de frente com pessoas ali que também estão com a Covid. Então, o aumento está sendo muito grande. Minha mãe se sente demais debilitada e passando mal, e nós estamos
vendo casos no box do lado de pessoas com Covid, que também não pode deixar de fazer o tratamento da quimioterapia. Então, eu queria que vocês pedissem, né, orassem também junto, colocando o nome da minha mãe, guardando a mim também, sou eu que vou com ela, e devido a essa circunstância desses maus estares dela, nós vamos ter que entrar novamente com um processo de exames, na qual a Prevent Senior está cancelando todos os exames por causa do contágio. E o médico entrou essa semana comigo, novamente, falando que é necessário dela fazer o exame. Eu cancelei, sentei com a minha irmã, nós tivemos uma conversa a respeito de falar assim, vamos cancelar os exames, porque ela está muito debilitada, a imunidade dela está muito baixa, cria feridas na boca e a aparência, a fisionomia dela não está bem, ela anda com dificuldade apoiando na pessoa muitas vezes, problema de tontura, e então nós resolvemos cancelarmos os exames. O médico voltou com a gente e disse que é muito necessário, essa semana, que era muito necessário ela fazer esses exames, que não tinha que ter desmarcado, tem que marcar. Aí eu conversando com ele a respeito disso, ele falou, realmente, o quadro está crítico, tá? Nos hospitais, mas vai ser necessário fazer isso daqui. Então, eu peço a oração para os irmãos, tá? E isso daí tem mexido demais também, já agravando um pouquinho mais a mente do meu pai, né? Já não está mais tão sênior, né? Entendeu? E então é isso que eu estou pedindo, para que Deus nos cobrir e nos guardar. Amém. Vamos orar? Renato, a Thaís levantou a mão, não sei se ela quer fazer algum pedido. Quem? Thaís. Pode falar. Oi, o meu pedido é pelo meu cunhado, que está internado ainda, na UTI, com Covid, uma sobrinha da minha sogra e pelo Cristiano também, que não está passando por um período muito bom. E pela família do meu tio, que 2 semanas atrás perdemos nossa tia, que morava em Poços, e ontem ele perdeu um cunhado que morreu de infarte, assim, fulminante, e a família está bem abalada com esses 2 lutos, umas semanas, assim, muito próximas. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que a Tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Só um instante. Precisa desligar o áudio. Da Thaís. Ai, ótimo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo precioso em torno da Tua palavra, Senhor, a respeito de mais um tema tão importante, Senhor, que é a liderança. Senhor, estabeleceu líderes, presbíteros, diáconos, Senhor, para que conduzisse a Tua igreja em triunfo, Senhor, e o Senhor tem dado a responsabilidade de cada um de nós de sermos líderes das nossas casas, de sermos líderes na igreja, de sermos líderes, Senhor, no sentido de liderar as pessoas e conduzi-las, Senhor, a Jesus Cristo. Não sermos chefes de ninguém, mas sermos apenas servos que conduzem todas essas vidas, Senhor, a Jesus Cristo. Que esse seja o nosso papel principal como igreja, Pai. Nós apresentamos, Senhor, e cremos em nome de Jesus, como a Tua palavra nos ensina, que muito pode a oração feita por um justo, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo as nossas orações agora. Não porque temos poder em nós, Senhor, não porque sejamos alguma coisa diferente, Senhor, mas porque temos a
tua direção, o Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige a Deus a respeito das nossas orações, que como a tua palavra nos ensina, nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo leva as nossas orações até o teu trono de graça, Senhor, com gemidos inexprimíveis. E tantos gemidos que nós temos ouvido, Senhor, de pessoas enlutadas, que têm perdido pais, filhos, mães, pessoas que, como a mãe do teu servo Paulo, que não consegue realizar os exames que precisam ser realizados, Senhor, as questões relacionadas a líderes da nossa denominação que têm partido, Senhor, sim, para o céu, para viver eternamente contigo, mas deixando, Senhor, tristeza da saudade, às vezes dificuldades financeiras. Quantas decisões, Senhor, nosso país tem que tomar em função de falta de vacina, preocupações políticas, preocupações econômicas, Senhor, há tantas lutas, há tantas famílias enlutadas, como foi falado aqui, Senhor, que ainda não sabem exatamente como vão fazer com as questões financeiras depois que os seus alicerces financeiros partiram, Senhor. Há tantas lutas, mas eu creio em nome de Jesus. O Senhor nos chamou aqui essa noite para orarmos por essas causas, porque o Senhor tem um motivo nos nossos lábios para atender, Senhor, as nossas orações, ó Pai. Visita cada uma dessas casas, visita cada um desses pedidos que foram proclamados aqui, para que no reino espiritual, Senhor, o Senhor receba essas orações e no nosso mundo real, vivo, Senhor, nós possamos proclamar as tuas virtudes e reconhecer que o Senhor atendeu às nossas orações, que o Senhor recebeu os nossos pedidos, mas nós nos submetemos à tua vontade, à tua direção, nós continuamos submissos ao nosso líder supremo, que é Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço a tua bênção sobre cada casa aqui representada, cada líder, Senhor, que já é um líder formado, mas aqueles que ainda estão em formação, que o Senhor desperte no coração o desejo sempre, Senhor, de sermos servos em qualquer lugar que estejamos, como Jesus Cristo foi e como Ele nos ensinou, ó Pai. Eu agradeço pela vida, Senhor, do Josué, da sua esposa Natália, dos seus filhos. Entrego a vida deles nas tuas mãos nessa hora, para que o Senhor também conduza eles em triunfo, cuida do seu trabalho, cuida da sua saúde financeira, emocional, relacional, das suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os seus pensamentos, as suas necessidades, ó Pai. Visita cada irmão da nossa igreja que não tem podido estar aqui, Senhor, aqueles que têm se distanciado por ou esfriamento do coração, ou por problemas de dificuldade de participar, e tantas outras coisas. Não deixa o coração deles esfriar, Senhor, mas aquece-nos, nos traz próximos uns aos outros, ó Pai, e nos dá uma noite de paz, dá-nos uma noite, Senhor, de descanso, renova as nossas forças, cuida daqueles que estão doentes, como a minha esposa, que tem passado por tantas lutas nesse sentido. O Senhor pode colocar as mãos poderosas nos ombros dela e tirar as dores, tirar as inflamações, ó Pai, que estão ali, que a incomodam, que dificultam ela de exercer o chamado que o Senhor deu a ela, Pai. Que o Senhor possa visitar as crianças das nossas igrejas, que o Senhor possa visitar as mães, Senhor, que têm passado por tantas lutas, os pais, Senhor, as famílias que têm encontrado dificuldades em várias áreas, ó Pai, por conta dessa doença maldita, mas o Senhor levou sobre a sua cruz, Senhor, toda a enfermidade, e é nesse sangue poderoso de Jesus Cristo que nós cremos e oramos e pedimos. Que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Valeu, pessoas. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos.